Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, primeiro vídeo pós-derrota do Flamengo para o Lanús. Uma noite definitivamente para o torcedor rubro-negro esquecer, apagar da sua mente por conta da atuação da equipe contra o Lanús, uma derrota por 1-0 que poderia ter sido até pior. Eu acho que se o Lanús fosse uma equipe um pouquinho melhor, o placar poderia ter sido mais elástico e a situação teria ficado ainda pior para o Flamengo na Recopa Sul-Americana, que tem o jogo da volta na próxima quinta-feira. Mas eu acho que não foi apenas a atuação da equipe lamentável. Eu acho que o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, foi pior ainda. Uma declaração dele envolvendo o caso Vinícius Júnior foi absolutamente, eu vou ser muito sincero, eu fiquei decepcionado com o Felipe Luiz. Não esperava ouvir o que o treinador falou sobre esse assunto. Eu vou trazer aqui a declaração dele para quem não viu e também vou dar minha opinião e vou comentar esse jogo aí do Flamengo contra o Lanús, porque é preocupante o momento que o Flamengo está vivendo dentro de campo. Incrível o que está acontecendo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar também esse vídeo com os amigos, com as amigas. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. O Flamengo tá mal, mas o Vene Casagrande não tem culpa disso. Dá aquela moralzinha aí de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e vamos juntos para mais um vídeo. Antes de mais nada, galera, vou começar com a escalação. Antes do jogo eu não critiquei a escalação, achei até interessante a forma como o Felipe Luiz montou a equipe, com 3 atacantes, sendo que nenhum atacante sendo um centroavante de ofício, ou colocando o Bruno Henrique para fazer a função do Pedro. Ele deixou o Pedro e o Bruno Henrique no banco de reservas e entrou com uma trinca que eu gosto bastante: Carrascal, Cebolinha e Luiz Araújo. Ele manteve o Lucas Paquetá como segundo volante, junto com o Pulgar, e Arrascaeta como meia, mas chegando muito mais ao ataque. Eu particularmente gostei da ideia, gostei do plano de jogo, que é a expressão que ele gosta de utilizar, mas na prática nada foi legal, nada mesmo. O plano de jogo, a estratégia do Felipe Luiz não deu certo e tá tudo bem. Eu acho que nem tudo que o treinador vai estabelecer de planejamento, de plano de jogo, vai dar certo. O importante é ele entender que não deu certo. Será que ele entendeu? Calma, a gente já vai chegar na entrevista coletiva dele. Mas antes de mais nada, galera, a atuação do Flamengo. Uma atuação, só para vocês de casa saberem, o Lanús, fisicamente falando, tá na mesma rotação, digamos assim, que o Flamengo. Tem 5 jogos apenas no Campeonato Argentino, o calendário lá é o mesmo. O Lanús, eu estava conversando com um companheiro meu, jornalista, que cobre o futebol argentino, não só o Lanús especificamente, mas ele falou que o Lanús, dos times argentinos, é o time que mais oferece chance de gol ao adversário. Nos últimos 11 jogos, sofreu gol em 10 partidas. Ou seja, não é uma equipe difícil de ser vazada, pelo contrário. E o Flamengo, só o Lucas Paquetá vale mais que o elenco inteiro do Lanús. E, gente, assim, o Lanús não é um clube extremamente popular, pelo contrário, eles batem no peito para dizer que é o clube do bairro, é o maior clube do bairro. Então, se não é um clube grande lá no futebol argentino, não tem a pressão de torcida, como é o River Plate, como é o Boca Juniors, como é propriamente o Racing, que o Flamengo enfrentou no ano passado, o Estudiantes, que o Flamengo enfrentou na temporada passada. Então, é uma equipe, digamos assim, que está muito abaixo do Flamengo em todos os sentidos. Mas a gente pôde ver dentro de campo um Flamengo totalmente perdido, um Flamengo que nada dá certo, transição defensiva, transição ofensiva, enfim, jogada ensaiada, nada. Tecnicamente falando, o time muito mal. Taticamente falando, o time muito mal. O Flamengo tomou um gol idêntico ao gol sofrido contra o São Paulo. Na ocasião, o Luciano.
Reparem só, o gol é muito parecido. E novamente, numa bobeada do Léo Ortiz. E, gente, eu não estou pedindo a cabeça do Léo Ortiz, não estou falando para ele sair do Flamengo, nada disso. Entenda uma coisa, criticar é algo, pedir a saída, pedir a demissão é outra coisa totalmente diferente. E eu não estou fazendo isso. E nem quero a saída do Felipe Luiz, não acho que o Felipe Luiz seja estagiário, mas o meu papel como jornalista aqui no SBT, em qualquer outro lugar, é analisar. E o que eu tenho para analisar do Flamengo diante do Lanús é muito pobre, perto do que o Flamengo pode oferecer. E, gente, as críticas, elas são totalmente proporcionais diante daquilo que o próprio presidente do Flamengo, o BAP, deseja para o Flamengo. O BAP disse em uma recente entrevista para a imprensa espanhola que quer que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas. Para ser o Real Madrid das Américas, não pode jogar desse jeito. E eu tenho certeza que o BAP, pelo que eu conheço dele, está totalmente insatisfeito com a atuação do Flamengo nessa temporada, nesse início de temporada. Felipe Luiz, meritocracia. Não dá mais para você manter o Léo Ortiz no time titular, sendo que o Vitão começou muito bem sua trajetória com a camisa do Flamengo. Felipe Luiz, não dá para você deixar o Everton Araújo fora do time. O Everton Araújo tem sido peça fundamental nesse meio de campo do Flamengo. Felipe Luiz, você não gosta do Pedro? Beleza, então fala para a diretoria contratar um centroavante, porque não dá para contar com o Pedro. O Pedro vai te entregar 50 jogos na temporada? Não vai. O Pedro fisicamente não consegue mais ser o Pedro de quando ele chegou ao Flamengo, por vários motivos. A idade vai avançando, problemas físicos, lesões mais graves. Então o Flamengo precisa contratar um centroavante urgentemente. O que o Flamengo apresentou ontem foi patético, foi ridículo. O torcedor rubro-negro, ele tem o direito de cobrar algo mais. E eu não estou dizendo que o Flamengo é obrigado a ganhar tudo. Eu estou dizendo que o Flamengo, com o investimento que tem, é obrigado a competir por tudo. Mas, Vene, os jogadores não querem correr. Nananina, não. O problema não é correr. Porque uma pessoa do Flamengo me disse que em questão de quilometragem, questão de GPS, os jogadores estão apresentando, em muitos fatores, basicamente os mesmos números que eles apresentaram no ano passado. O problema é que o Flamengo está correndo errado. E aí o Felipe Luiz, que é muito bem pago para isso, inclusive ele teve uma ótima valorização salarial na renovação de contrato, ele precisa ajustar isso quanto antes. Porque o Flamengo, se perder esse título da Recopa Sul-Americana, sim, terá crise. Porque o problema não é perder, o problema é como perde. A forma como perdeu para o Corinthians a Supercopa preocupa. A forma como o Flamengo jogou o Campeonato Carioca preocupa. A forma como o Flamengo jogou esse primeiro jogo contra o Lanús preocupa e muito. E hoje eu não consigo dizer para você, torcedor, vá ao Maracanã, que com certeza o Flamengo vai virar esse jogo. Eu não consigo dizer isso. De verdade, não consigo. Seria leviano e injusto com vocês. O que o Flamengo vem apresentando, repito, é muito pobre. E para finalizar a péssima noite rubro-negra, o Felipe Luiz, em uma entrevista coletiva, ele passou o pano para os erros dele, botando culpa no gramado, sendo que no futebol brasileiro a gente sabe que o Flamengo atua em gramados muito piores, botando culpa em vento. E para finalizar a péssima noite do treinador do Flamengo, ele simplesmente passou pano para racismo ao ser questionado sobre o Vinícius Júnior. Para quem não sabe, o Vinícius Júnior foi vítima novamente. E ele disse que é um caso à parte, que é um caso isolado. Ele disse que é... Nossa, eu vou ler aqui a declaração dele. Exatamente como ele disse, para eu não cometer nenhuma injustiça com o próprio Felipe Luiz. É um tema muito mais delicado do que pensamos. Um tema que envolve muitas coisas. Para mim é simples. Ele, Prestiani, no caso,
tapou a boca e não deveria ter tapado a boca para dizer o que deveria dizer. E isso gera toda essa revolta e agora é a palavra de um contra o outro. Felipe Luiz, isso é muito delicado. E se ele disse isso, tem de pagar. Mas repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem pode julgar. Sobre Vinícius Júnior, sempre fui muito bem tratado. A Argentina me encanta. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada do que penso sobre esse país que é tão lindo. Felipe Luiz, não é caso isolado não, Felipe Luiz. Sobretudo se tratando de Vinícius Júnior, que é o cara, o atleta que mais bate de frente com o racismo. E por conta disso ele continua sofrendo na Europa. Felipe Luiz, você deveria ser o primeiro em sair em defesa, não do Vinícius Júnior, não, em sair em defesa contra o racismo. Isso é um absurdo, Felipe Luiz. Como que é um caso isolado? Caso isolado? E outra, para piorar, estamos falando do Vinícius Júnior, um cara que representa o Flamengo no mundo inteiro. Um cara que é apaixonado pelo Flamengo, cria das categorias de base do Flamengo e que o Flamengo saiu em defesa em rede social. Você dizer que é um caso isolado, Felipe Luiz, isso é decepcionante. Isso aí é pior do que qualquer derrota do Flamengo. É uma derrota da humanidade. Caso isolado. Felipe Luiz, eu gosto tanto de você e você dá uma bola fora dessa. O próprio Danilo postou aí um vídeo dele falando sobre o racismo. Vocês têm dúvidas que foi uma indireta para o Felipe Luiz? Não, né? Ele postar isso justamente depois da declaração do Felipe Luiz, sendo que a situação aconteceu na terça, e fica aqui minha força ao Vinícius Júnior. O Mbappé saiu em defesa do Vinícius Júnior ali no campo. Felipe Luiz, caso isolado. Eu espero que você não tenha dito isso, Felipe Luiz, pensando lá na frente, no futuro, em sua trajetória na Europa, porque você é treinador que vai para um clube europeu, não tenho dúvida disso. E a gente sabe da sua ligação com o Atlético de Madrid, e a gente sabe da péssima ligação do Atlético de Madrid com o Vinícius Júnior. Mas eu espero que eu esteja errado. Eu espero que você não tenha dito isso pensando no Atlético de Madrid. E eu espero que numa próxima entrevista coletiva você se retrate. Se retrate, repense, porque você é um cara inteligente. Você pode ser tudo, mas inteligência eu tenho certeza que não te falta. E eu tenho certeza que você terá inteligência suficiente para repensar sobre essa declaração, porque ela foi péssima. Péssima. Pior do que a atuação da equipe comandada por você na noite de ontem diante do Lanús. Beleza? O Flamengo, Boto deu entrevista para explicar quais os alvos do Flamengo quando o assunto é busca por reforços. Ele deixou bem claro que os principais ativos, os principais alvos rubro-negros hoje estão na Europa, mas isso não significa que são jogadores europeus, e sim sul-americanos, abre aspas, para o executivo de futebol português. Não são os jogadores europeus, mas brasileiros, argentinos e uruguaios, que jogam em ligas mais atrativas economicamente. O Boto deixou bem claro nessa entrevista que ainda não há capacidade não há o interesse de atletas que atuam no exterior e são europeus de jogarem no Brasil. Vou separar a declaração dele para você entender. Ainda não temos a força de algumas ligas da Europa. O problema é que atingimos um nível muito alto e só jogadores desse patamar nos servem. O que o Boto está dizendo é que o Flamengo já tem um time tão bom, mas tão bom, que agora vai precisar pensar em Paquetá, em Darwin Núñez, em Marcos Leonardo, em jogadores muito grandes,
no futebol do exterior para que esses caras cheguem e acrescentem, para não correr o risco de, por exemplo, trazer o Juninho do Karabag do Azerbaijão e o Juninho ser figura decorativa no elenco. Só para completar, notícia triste pro rubro-negro, mais uma péssima atuação. Na noite dessa quinta-feira, o Flamengo perdeu para o Lanús por 1-0 com um gol de Castilho, foi inferior ao time argentino durante praticamente todo o tempo, teve perto de tomar até um segundo gol. Na próxima quinta-feira, o Flamengo vai precisar vencer por 2 ou mais gols de diferença para se sagrar campeão da Recopa. Importante registrar que esse início péssimo de temporada tem rendido muitas críticas de torcedores e jornalistas. São 12 jogos no ano, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.